falar um pouquinho daquilo que... Vamos continuar no ponto onde ficamos, da última vez que nós falamos. Lembram-se? Entretanto, nós pusemos o teste, o link para o teste que vocês podiam ter feito sobre as linguagens do amor. E hoje é sobre isso que vamos falar, um bocadinho melhor. O que é que são, para que é que servem, que influência têm nas pessoas, na relação, nos filhos, ok? Nos adolescentes, nas crianças, porque sim, eles também têm linguagens do amor. Nós vamos falar um bocadinho disso. Então, só para nós fazermos aqui um pequeno jogo. Quem é que fez o teste e descobriu qual é a sua linguagem do amor? Sim, porque todos nós temos linguagens do amor diferentes, ok? Então, vamos lá ver. Desafios a perguntar. Quem ainda não fez, pode fazer porque o link ainda lá está, ok? Olá, Pedro Silva. Boa tarde a todos. Vão chegando, vão partilhando, vão chamando os amigos e vamos estar juntos esta meia hora a falar de uma coisa tão importante. E porquê que é tão importante? Porque se nós falarmos uma língua estrangeira, se nós falarmos a nossa língua nativa com um estrangeiro, nós vamos nos sentir muito confortáveis a fazer isso, mas o estrangeiro não vai perceber nada. Ele próprio está a falar a sua língua nativa, a língua dele, e nós não vamos perceber nada. Quando isto acontece numa relação, e nós falamos tanto de problemas de comunicação na relação, será o nosso alvo, falarmos disso num live mais à frente, a comunicação entre o casal, mas se nós falamos tanto em comunicação e percebemos que os problemas de comunicação são gigantes, então quanto mais quando nós estamos a mostrar a alguém através da nossa linguagem o quanto ela representa para nós. Deixem-me ver quem está aqui. Eu fiz toque. O toque, boa, muito bem. Linguagem, afeto, boa. Várias com pequenas diferenças, diz o Pedro. É mesmo extraordinário. Vocês fizeram mesmo o teste fantástico. Ok, então estão a ver. Todos vocês foram chegando a conclusões diferentes, não é? Agora imaginem que a pessoa com quem vocês estão num relacionamento também tem essas diferenças. E as diferenças não são iguais. São mesmo diferentes, ok? Então um valoriza mais o toque, ou sente-se mais amado através do toque, o outro sente-se mais amado através dos elogios, o outro sente-se mais amado através de presentes, o outro sente-se mais amado através dos atos de serviço e outro sente-se mais amado através do tempo de qualidade, ok? Já me ia esquecer de outro, está sempre a fugir, ok? Mas é bom saber que vocês estão a aderir a isto, porque isto tem toda a diferença numa relação. Reparem, se nós fôssemos capazes, sozinhos, de nos sentirmos significativos para alguém, e importantes para alguém, e amados por alguém, sozinhos, nós não estaríamos numa relação. E a verdade é que quando estamos numa relação é disso que nós andamos à procura, de saber se somos importantes. Lembram-se de falarmos que a necessidade básica de fome ou de sede passa quando nós satisfazemos essa necessidade básica. Comemos, ficamos sem fome, bebemos, ficamos sem sede. Mas a necessidade de sermos importantes nunca passa. Tem sempre necessidade de estar a ser satisfeita. Então é por isso que dentro de uma relação as pessoas são mais felizes, ou estão em sintonia, quando o outro aprende a nossa linguagem do amor e nos dá. E quando nós fazemos o mesmo pela outra pessoa. O egoísmo, quando nós só pensamos em receber, é das coisas que mais dilaceram uma relação, é das coisas que mais marcas deixam numa relação. Quando nós só estamos importados em receber. Estar numa relação é ir para dar, na esperança de que o outro também dê, ok? E o equilíbrio é mesmo isto, é quando os dois dão. Mas dão o quê? Muitos casais, muitos namorados, muitos relacionamentos, até pai e filho, que se queixam de que, mas eu faço tudo por ele, eu farto-me de a fazer sentir importante, eu farto-me de lhe dar coisas, e no entanto, as pessoas parecem estar infelizes na mesma. Parece que aquela linguagem do amor não foi percebida pelo outro como sendo amor. Aliás, o outro até interpreta, ele não quer saber de mim para nada. É isso que o outro pensa, ok? Porquê? Porque falta aqui falar a linguagem do outro, não a nossa.
Então, mas nós não vamos falar a nossa linguagem com o outro. Vamos, mas não chega, não é? Se nós nos sentimos bem, por exemplo, com atos de serviço, a fazer coisas pelo outro, nós podemos continuar a fazer isso, mas não por ele, porque nós nos sentimos bem a fazer. Pelo outro, os atos de serviço não são vistos como manifestações de amor. Por exemplo, tempo de qualidade já é visto como uma manifestação de amor. Passarem tempo juntos, verem programa de televisão juntos, passearem juntos à beira-mar, irem às compras juntos se gostam de fazer isso, fazer um jogo, visitar amigos, coisas juntos, tempo de qualidade juntos. Agora imaginem, uma pessoa com atos de serviço como qualidade, como linguagem, perdão, como linguagem, e a outra pessoa como tempo de qualidade, como linguagem. Já viram que o que faz atos de serviço por amor vai estar sempre ocupado e nunca vai ter tempo para o tempo de qualidade e vai dizer, pois, mas eu farto-me de fazer coisas, eu vou à lavandaria buscar as coisas dele ou dela, eu aspiro, eu faço as compras, eu cozinho, eu procuro que não falte nada cá em casa, que esteja tudo organizado e em ordem, cá em casa, onde quer que seja. E a outra pessoa parece não estar satisfeita. Não, a outra pessoa só quer que pare um bocadinho e faça coisas com ele. Há uns anos atrás, um casal procurou um terapeuta a dizer que o amor tinha acabado entre eles, não havia mais nada, eles não tinham falta de nada, não tinham falta de dinheiro, tinham uma relação estável, não tinham falta de casa, qualidade de vida não era o que faltava, mas faltava amor. E faltava amor porquê? Porque a outra pessoa parecia nunca ter tempo para ela, era a mulher que estava a dizer, meu marido parece nunca ter tempo para mim. E o marido dizia, mas eu não posso ter tempo, porque eu estou preocupado com arrumar as compras que vêm do hipermercado, cortar a relva, arrumar e manter limpo o carro, aspirar algumas coisas, pôr a louça na máquina, e eu tenho estas coisas para fazer, para ela não ter que as fazer. Eu não quero que ela se esforce para fazer isso. No entanto, como ele andava sempre ocupado, ela sentia que não era importante para ele não lhe dava atenção nenhuma, não tinha tempo. E na verdade, quando procuraram os dois o terapeuta, quando ele concordou em que procurassem um terapeuta, porque ela dizia que havia qualquer coisa errada, ele disse, mas eu faço tudo, o que mais é que eu posso fazer? E então foram os dois ao terapeuta e ela disse à frente do terapeuta, eu só queria que ele me desse tempo. Eu só queria que ele passasse tempo comigo, que se sentasse no sofá para vermos um filme os dois juntos. E diz ele, mas eu faço estas coisas todas para ti, por isso é que eu não tenho tempo de me sentar no sofá. E diz ela, não faças. Não faço? Ele ficou admiradíssimo. Mas então quem é que vai fazer? E ela disse, nós os dois. Eu posso fazer contigo se depois souber que a seguir vamos ter um tempo para ver televisão juntos. Nós podemos fazer as duas coisas. Não precisa de ficar tudo abandonado, não é? Porque eu sei que isso para ti é importante. Tanto é importante que tu fazes. Ou seja, ela percebeu que para ele aquela linguagem era uma linguagem de amor porque ele estava a fazer isso por ela. E portanto ela disse que ia fazer isso com ele. Ao fazer isso com ele, estava a manifestar amor que ela sentia por ele. Ele era importante ao ponto de ela o acompanhar naquilo que ele achava que era importante ser feito. Mas a seguir ela iria ter aquilo que ele também gostava de ter, mas não sentia tanta falta, claro, mas ele queria fazê-la feliz, portanto ele queria que ela estivesse bem. Então a seguir, depois de fazerem aqueles atos de serviço todos, eles iriam ter tempo, arranjar tempo para um tempo de qualidade, em que pudessem fazer, fosse lá o que fosse, para que ela se sentisse amada. A mesma coisa com ele a fazer aquilo sozinho, também não se sentia amado, também não se sentia importante, ainda para mais que depois no fim nem sequer havia reconhecimento de que aquilo tinha sido linguagem de amor. Só uma cara fechada, zangada, porque se sentia ignorada e não importante, e não amada, não é? Então, estas linguagens de amor são importantes para manter a qualidade da relação. É por isso que é importante que nós dominemos isto. Existem imensos tipos de linguagens, ok? Mas nós consideramos isso dialetos, não linguagens propriamente dito. Estas 5 são as 5 grandes que o Gary Chapman descobriu depois de anos de terapia com casais, ok? E que vocês podem ver no livro dele, As 5 Linguagens do Amor. Agora, porquê que isto é importante para a relação?
uma relação fica infeliz quando as pessoas não se sentem amadas. As pessoas ficam infelizes quando não se sentem amadas. Sentem-se desvalorizadas e isso compromete tudo o que elas vão fazer a seguir. Inclusivamente a sua qualidade, não só como companheiros, mas também, no caso de serem pais, a sua qualidade como pais. Porque se eu não me sinto amada, eu vou tentar fazer o quê? Compensar através dos meus filhos essa falta de amor que eu sinto. E quando eu consigo compensar através dos meus filhos, então aquilo que eu sinto pelo meu marido vai ficar ainda pior, mais desvalorizada eu me vou sentir com ele. E quando eu consigo compensar a minha falta de amor com os meus filhos, como é que o meu companheiro se vai sentir? Vai sentir que não é capaz de me fazer feliz. Vai sentir que os filhos estão a ocupar um lugar que não é o dele. Porque, sabem, se o relacionamento não estiver em primeiro lugar, esqueçam, não vai ter qualidade. Não vai ter qualidade porque não tem tempo. E se não tem tempo, não há lugar à observação, não há lugar à manifestação. A observação das necessidades do outro e a relação e dar ao outro aquilo que ele precisa, não é? Não há partilha, não há descoberta, não há compensação, não há nada. Porque nós vamos estar todos ocupadíssimos com as outras coisas. Podem ser o trabalho, podem ser os filhos, podem ser as redes sociais, podem ser a televisão, podem ser os amigos, podem ser imensa coisa. E é aqui que muitas vezes os casamentos começam a falhar, ou os relacionamentos começam a falhar. Porque, como já estamos bem um com o outro, então aquilo que nós fazemos é começar a ocupar-nos de tudo e mais alguma coisa. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer, ok? Mas ainda assim, a relação tem que estar em primeiro lugar, para nós irmos sempre estando atentos aos sinais que a outra pessoa nos vai mandando, aos sinais que nós vamos mandando a outra pessoa, ok? Então, imaginem o que é, portanto já falamos das 5 linguagens do amor, agora imaginem, por exemplo, pessoas que gostam mais de toque, e aí estava há pouco, creio que era o Bruno a dizer que a linguagem dele é o toque. Ok, o toque o que é? O toque é dar as mãos, é abraçar, é fazer uma festa no cabelo, é pôr a mão no ombro, é andarem de mão dada na rua. E sabem, se esta é a minha linguagem do amor e a outra pessoa é mais fria e não se aproxima, eu vou sentir que essa pessoa não me ama, não é? Imaginem, se o Bruno tem essa linguagem do amor, se o marido ou a esposa, se o companheiro ou a companheira não tiver, acho que é companheiro, não tiver a mesma linguagem, o que vai acontecer é que ele vai querer o toque e a outra pessoa vai estar longe. Então ele vai dizer, mas como é que é possível? Ele não gosta de mim? Porquê que ele não me dá importância? Porquê que eu não sou importante para ele? É assim que ele vai medir, não é? Agora imaginem, pessoas que gostam de toque, por exemplo, com pessoas que gostam de presentes, ok? Imaginem, é engraçado que isto dos presentes, os presentes não têm que ser prendas caras, os presentes podem ser uma florzinha apanhada no jardim, apanhada na rua, pode ser um origami. Há uns tempos deram-me um cisne em origami e eu guardei aquilo até hoje, porque foi dado como carinho, não foi dentro de uma relação, mas na mesma demonstra carinho, demonstra que a outra pessoa nos mereceu o tempo de estarmos ali a fazer uma dobragem, se nós gostamos disso. Pode ser um bilhetinho e aproveitamos aqui para fazer 2 linguagens do amor, o presente e palavras de afirmação. É elogiar, a mostrar a outra pessoa quanto ela é importante para nós. E esse bilhetinho normalmente fica guardado para sempre. Agora imaginem, a outra pessoa não tem o tanque vazio, completamente vazio, porque há muito tempo que não tem elogios, há muito tempo que não tem toques, há muito tempo que não tem palavras de atos de serviço, há muito tempo que não tem tempo de qualidade e de repente nós aparecemos com uma prenda lá em casa para essa pessoa, aparecemos à beira dessa pessoa com uma prenda. Sabem? O mais certo é essa pessoa de levar a mal por receber essa prenda, está bem? Porque nós não temos só uma linguagem, temos uma maioritária. Mas quando o nosso tanque dos afetos, das linguagens de amor, dos reconhecimentos está vazio, então levamos uma prenda e isso não vai chegar. Sabem quando é que isso parece chegar? Quando são as crianças a ter a linguagem do amor dos presentes e então os pais dão-lhe coisas e ela vai se sentir muito amada naquele momento.
porque a criança não tem noção das outras linguagens e essa é a sua, ok? Mas muitas vezes os pais dão presentes às crianças até como forma de os compensar por passarem menos tempo com eles e as crianças ainda assim não se sentem tão amadas. No entanto, como aquilo é novidade, o que pode acontecer é as crianças estarem constantemente a pedir presentes novos, a pedir para comprar coisas novas, porque aquilo de alguma forma libertou ali uma hormona de prazer. Então a criança quer repetir isso, ok? Mas há outras formas, os presentes não têm que ser muito caros, está bem? Ok, imaginem, a Marina Castro está a perguntar, é possível gostar de tudo, certo? Sim, é possível gostar de tudo. No entanto, algumas são, quando não estão presentes, nós sentimos mais falta do que outras, ok? Há sempre algumas diferenças. Por isso é que o texto é interessante de fazer, porque ele mostra, nem que sejam diferenças mais sutis, elas estão lá, ok? E agora, quando nós pensamos em, por exemplo, toque, às vezes nos relacionamentos, nos casamentos, onde o amor desceu um bocadinho, os níveis de amor desceram um bocadinho, quando, por exemplo, vamos imaginar que é o marido, mas pode ser a esposa, ok? Mas o marido se aproxima e quer abraçar a esposa, aquilo que ela pensa é, pronto, estamos no sexo, não é? Porque aquela não é a linguagem do amor dela, ok? Se aquela fosse a linguagem do amor dela, mais dificilmente ela pensaria isto, ok? Então, o que é necessário é nós pensarmos qual é a linguagem do amor do outro. E, muito bem perguntado, e se os tanques do amor estiverem vazios, o que é que eu posso fazer para encher o tanque do meu companheiro ou da minha companheira? Ou do meu filho adolescente ou da minha criança? Muito bem. Sabem quando nós às vezes vamos ao médico e ele nos manda tomar um antibiótico três vezes por dia, de 8 em 8 horas? Parece mágico, mas 3 vezes por dia é uma cadência muito boa. Imaginem que vocês têm um filho adolescente ou um companheiro cuja linguagem do amor é palavras de afirmação ou elogios, ok? Aquilo que vocês podem fazer é 3 vezes por dia enviar uma mensagem, deixar um bilhetinho, conversar com ele em palavras de afirmação, ok? Dizendo, por exemplo, estou muito contente por assistir ao teu desenvolvimento. Estou feliz por ver quem tu és. És tão organizado, és tão sensível, estás sempre presente quando é necessário, ok? Isto são palavras de afirmação, isto são elogios que nós podemos dar às outras pessoas e que também podemos dar aos nossos adolescentes. Sabem que se numa relação de adultos, quando não há linguagens de amor, quando não há o enchimento do tanque do outro através das linguagens de amor que o outro fala, da linguagem do amor que o outro fala, o que acontece é o arrefecimento do amor. Sabemos isto, não é? Quando isto não acontece com as crianças ou com os adolescentes, não há propriamente um arrefecimento do amor, mas, por exemplo, no caso das crianças, elas tornam-se muito mais rebeldes, têm muito mais dificuldade em seguir instruções, têm muito mais dificuldade em trabalhar o autocontrole. Nós temos mais dificuldade em orientar as nossas crianças a ter o comportamento adequado. Nós ouvimos já muitas vezes dizer isso. Ela porta-se mal que é para chamar a atenção. Provavelmente. Então nós precisamos de descobrir qual é a linguagem do amor que aquela criança fala, qual é a linguagem do amor que é natural para ela, que é a linguagem nativa dela. E então precisamos de encher o tanque dela e provavelmente aí já vamos conseguir orientá-la, instruí-la, desenvolver o autocontrole e o comportamento dela vai ser melhor. No caso do adolescente, também se prende com o comportamento. Quando nós não falamos a linguagem do amor dos adolescentes, eles não se sentem amados e por não se sentirem amados, os comportamentos deles podem ser mais disruptivos. Eles podem ter mais tendência para terem relacionamentos, muitos relacionamentos e relacionamentos que não são relacionamentos da melhor qualidade, porque eles próprios estão à procura de encher o seu tanque, então também não vão para uma relação para dar, vão para uma relação para receber e muitas vezes aceitam tudo que tiverem para lhes dar ou que o outro tiver para lhes dar, ok? Também podem começar a usar substâncias
nós chamamos drogas ou álcool, em excesso, como forma de se compensarem e também de chamarem a atenção pelo amor que não têm, que não recebem. Os adolescentes, quando não recebem a sua linguagem do amor, que ficam com os tanques vazios também, o que pode acontecer é que eles têm falta de confiança. Eles sentem que não são amados, portanto sentem que não são importantes, portanto eles não vão sentir-se seguros deles próprios. E é com isto que eles se vão relacionar com os pares e vão atravessar a fase difícil da adolescência e transformar-se em adultos, com esta carência amorosa. E ouçam, nós podemos estar a fazer tudo por eles, tudo, aquilo que nós achamos ser o tudo, mas não ser o adequado, tal como numa relação, ok? Então, e como é que nós vamos descobrir quais são as linguagens do amor da criança e quais são as linguagens do amor do adolescente? Vamos pô-los a fazer o teste? Bem, eventualmente podíamos pô-los a fazer o teste, não é? O nós por eles, mas é muito fácil se nós virmos de que é que eles se queixam, de que é que eles reclamam, o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles gostam de ter. Imaginem que nós estamos sentados a ver televisão e de repente o nosso adolescente está ao nosso lado e começa-se a encostar a nós. Claro que a linguagem do amor dele é o toque. Então, nós não temos que andar a abraçar sempre o adolescente, mas podemos pôr a mão no ombro, pôr a mão no antebraço, as mãos nas costas, fazer-lhe uma festa na cabeça. Nós podemos fazer isso, porque esta é a linguagem dele. E se nós perguntarmos ao nosso adolescente como é que ele se sente bem, provavelmente ele já consegue comunicar isso. Se perguntarmos às crianças, provavelmente elas não vão conseguir comunicar, mas pelo menos nós vamos conseguir descobrir através da observação aquilo que é, por exemplo, uma criança que salta para o nosso colo e gosta de ficar ali sentadinha no nosso colo. Ok, mais uma vez, a linguagem do amor é o toque. O que é que nós podemos fazer? Podemos ler uma história quando vamos para a cama com ela sentada no nosso colo e já estamos ali a dar-lhe toque e depois podemos acabar a história e deitá-la e dar-lhe um beijinho, porque um beijinho também é toque, ok? E então saímos da beira dela tranquilos, ok? Tempo de qualidade, quando as crianças precisam de tempo de qualidade, nós precisamos estar sentados a fazer um jogo com elas. Ou quando é um adolescente, podemos estar a assistir ao jogo que eles mais gostam, ou ao programa de televisão que eles mais gostam, ali ao lado deles. Não é que nos interesse, mas não é isso que está em causa, pois não? Nós vamos para a relação para dar, lembram-se disso, e ainda mais os pais dão muito mais aos filhos do que os filhos aos pais. E nós podemos perceber estas linguagens todas. E com isto, nós conseguimos que os relacionamentos se tornem muito mais equilibrados, sejam muito mais pacíficos, haja menos divórcios, haja menos separações e haja menos inseguranças nos adolescentes e maus comportamentos nas crianças. Ok? Muito bem. Eu tenho aqui algumas perguntas que já nos foram chegando. A linguagem do amor pode mudar ao longo dos anos? Não é assim muito provável. Pode acontecer, mas não é muito provável, porque tem muito a ver com a nossa forma de nos sentirmos importantes. E isto vem desde sempre, ok? No entanto, quando as pessoas são crescidas, as pessoas devem falar sobre isto. Olha, no outro dia levaste o lixo lá fora e para mim aquilo foi tão interessante, tão importante. Eu senti que era um peso que me estavas a tirar de cima e fizeste mesmo com que eu me sentisse amada e importante. Ok? Um ato de serviço. Nós estamos a dizer à outra pessoa o que gostamos que ela faça por nós. E devemos pedir à outra pessoa que nos diga também o que é que ela gosta que nós façamos por ela ou com ela. Ok? Mais uma pergunta? Devo adaptar a expressão das linguagens do amor ao longo do crescimento dos meus filhos? Se sim, como? Ok, claro que sim. Por exemplo, o toque, não é? Há pouco dei o exemplo de nós nos sentarmos a ler a história com os nossos filhos, com eles no colo. Com os adolescentes, o toque pode ser através do tocar no antebraço, pôr a mão à volta dos ombros, ok? Sempre respeitando o período que é um período de modificação, transformação da relação com os pais. Mas, por exemplo, o tempo de qualidade passado com a criança pode ser sentado no chão ou então ir ao parque correr com uma bola. Com um adolescente pode ser ver um programa de televisão com ele ou ir dar um passeio de carro. Isto poderá ser tempo de qualidade para os filhos. Nós devemos conversar e, sobretudo, lembrem-se, observar os filhos naquilo que eles pedem e naquilo que eles nos dizem e naquilo que eles reclamam às vezes, ok?
eu e a minha namorada temos linguagens de amor diferentes, quais são as consequências e como é que nós podemos conciliar as linguagens? Ok, as consequências de haver linguagens de amor diferentes é, na verdade, outra pessoa não se sentir amada. Além de não se sentir amada, se não nos derem instruções, nós não vamos fazer ideia de qual é a sua linguagem do amor. Quer dizer, podemos observar, mas a tendência quando nós estamos numa relação é andarmos um pouco em piloto automático. Portanto, nós vamos dar sempre aquilo que nós queremos receber. Ora, isto para o outro é sempre uma pista. Se nós damos o que nós queremos receber, então o outro tem que nos dar e perceber que nós estamos a dar a nossa linguagem. Como é que vamos conciliar isso? Vamos nos sentar, vamos conversar com a pessoa e vamos agradecer-lhe porque ela de facto tem feito um monte de coisas, por exemplo, atos de serviço. Eu adoro quando tu tratas da relva do jardim e do lixo e da lavandaria e da louça e da roupa e do que quer que seja. Eu acho isso fantástico, mas faz-me falta que tu passes tempo comigo ou tenho saudades dos abraços e de facto isto tem que ser conciliado. Por exemplo, se o casal tem uma vida mais agitada porque chegam a casa e têm muitas coisas para fazer, aquilo que eles podem fazer, por exemplo, é quando chegam a casa, os primeiros 10 minutos são só para os dois. Eles chegam à beira um do outro, se chegam a horas diferentes, mesmo que cheguem a horas iguais, cheguem a casa e a primeira coisa que façam a primeira coisa que devem fazer é dar um abraço um ao outro. Um abraço porque o outro precisa. Eu não preciso. Eu preciso de fazer coisas porque já estão ali uma data de tarefas à minha espera. Não faz mal. As tarefas não vão a lado nenhum. Elas não se fazem sozinhas. Estejam descansados. Então, primeiro o abraço. E depois, quando este tanque de um já estiver cheio, falem um bocadinho sobre o vosso dia. Deem algum tempo de qualidade um ao outro. As tarefas esperam. Os filhos podem brincar um bocadinho enquanto vocês passam 10 minutos do vosso dia um com o outro. É quase uma transição desde que saíram de casa e entraram em casa e agora a casa tem uma data de tarefas à vossa espera. Os vossos papéis parentais têm que ser desenrolados, mas os vossos papéis enquanto casal não podem. Lembrem-se, têm que ser deixados em primeiro lugar, têm que ser mantidos em primeiro lugar, não podem ir a lado nenhum sem serem satisfeitas algumas necessidades. E as necessidades de amor, as necessidades de que o outro se sinta importante, apesar de tudo o que aconteceu e apesar de tudo o que vai acontecer até a hora de irem para a cama, são muito importantes serem satisfeitas. Então, um abraço, conversem um bocadinho sobre como foi o dia, só conversar, só um bocadinho de tempo de qualidade. Falem de coisas que vos digam respeito só a vocês. Não têm que falar do que aconteceu no trabalho, aquelas coisas chatas. Mas se quiserem falar sobre isso, tudo bem, falem. E só depois de passarem estes 10 minutos, então sim, então vão fazer o resto das vossas coisas. E vão ajudar um ao outro, ok? Façam as coisas juntos, dividam tarefas. É muito importante para um casal que tem uma casa em comum, uma família em comum, conseguir dividir tarefas. E tudo deve ser feito de comum acordo, ok? Algum comentário mais? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Nosso tempo está a chegar ao fim, ok? Muito bem, então, porque nós começamos um ciclo dedicado ao amor, na próxima semana nós vamos manter este ciclo. Esperem para ver, fiquem connosco. Não se esqueçam que este vídeo vai ficar no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vocês podem ir lá deixar os vossos comentários, partilhar com os vossos amigos, mas também aqui no Facebook. Deixem os vossos comentários, deixem os vossos adoro, likes, partilhem com os amigos, partilhem com alguém que vocês sabem que estão a passar uma crise no casamento. E pode ser que se eles ajustarem as linguagens do amor, se eles encherem os tanques de amor um do outro, a crise possa passar. Vamos falar também de comunicação e vocês vão ver como estas linguagens, estas 5 linguagens, são este berço, este ninho, onde tudo o resto se encaixa, se ajusta e ajuda com que as relações se desenvolvam e cresçam e as pessoas sejam mais felizes. Ok? Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem estado aí e não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, continuamos com o ciclo dedicado ao amor. Tchau!